Fala aí, meu povo, tudo certo? No último vídeo eu tinha falado pra vocês que eu pretendo toda sexta responder perguntas. Então vamos lá, é sexta e eu vou responder perguntas. Já falando duas coisas logo de cara. Primeiro, eu vou responder mais de 25 perguntas, então eu vou tentar ser rápido. E segundo, eu não vou conseguir, então vai ficar longo. Então, vocês fazem favor de me desculpar. Primeira pergunta, eu não vou nem falar o nome da pessoa, porque são muitas pessoas perguntando o que eu acho das lesões do Barcelona e o que isso pode interferir. Principalmente as da defesa, porque o Memphis é um reserva substituível, né? Se não joga uns três de sempre, Rafinha, Dembélé, Lewandowski, joga Ansu Fati. E se não joga Ansu Fati, joga Ferran. Então, tem muitas peças para o setor. Do Frank de Jong é mais problemática, porque ele é quase um titular. Sempre que tem jogado nessa temporada, tem jogado bem. Agora, as da defesa são um desastre. Perder Ronaldo Araújo e perder Koundé faz com que o Barcelona perca potencial físico para marcação, perca bola aérea, ofensiva e defensiva, perca a capacidade de marcar muito na frente. Quanto mais rápido e fortes são seus defensores, mais na frente você pode marcar, porque eles têm condições depois de recompor e de ganhar fisicamente dos atacantes. Então perde demais. E a perda do Bellerin, o Barcelona perdeu as três opções para lateral direita, né? A primeira é o Koundé, a segunda é o Bellerin, a terceira eu imagino que é o Ronaldo Araújo, a quarta é o Sérgio Roberto. Então, você jogar, por exemplo, jogos contra a Inter decisivos com Sérgio Roberto e Eric Garcia, ao invés de ter Koundé e Ronald Araújo, é uma perda muito, muito grande. Eric Garcia e Ronald Araújo, a comparação que eu faço, com todo respeito, é como se fosse uma bola de sorvete e um pedaço de carne. O Eric Garcia é um zagueiro que é uma bola de sorvete. Ele não é muito duro, não é firme. Ele é um zagueiro importante, eu acho, para os jogos que o Barcelona vai dominar, que ele vai ter 90% de posse de bola, que o zagueiro vai jogar muito mais com a bola no pé do que sem. Então, é uma perda grande. E o Koundé, para mim, é uma grandíssima opção para a lateral direita quando você já tem um ponta que vai dominar o lado direito, que é o caso do Rafinha. Então, o lateral direito tem que defender bem, cumprir bem na defesa e entregar a bola bem para o ataque. E o Koundé faz isso muito bem. Então, é muito, muito ruim. Bora para as perguntas agora que são um pouquinho mais diferentes. Natan FB. Qual seria a sua seleção brasileira titular para a Copa? Mais ou menos a que jogou, ou exatamente a que jogou contra a Gana. Com Alisson, bom, aí Danilo no lugar do Militão, Thiago, Marquinhos e Alexandro não jogou porque estava machucado, Casemiro, Neymar e Paquetá, dois meias, Vini aberto para um lado, Rafinha pelo outro e Richarlison de atacante. Aquilene Underline Júnior. Manda salve pro pessoal de Moçambique que te acompanha. Um abraço aí pro pessoal de Moçambique. Pô, tem um menino de Moçambique que outro dia me citou no podcast e tal. Já conversei com ele aqui algumas vezes. Muito legal. Muito obrigado por vocês acompanharem. Daniel FP Rocha. De Bruyne é o melhor meia da história da Premier League? Respondendo objetivamente, não. Acho que Ryan Giggs e Scholes fizeram mais que eles. E segundo, as pessoas têm uma tara com o melhor da história de qualquer coisa. O melhor da história, melhor da história. Melhor meia, já dá uma quebrada. Da Premier League, dá duas quebradas mais, porque você vai só pro futebol inglês e só era moderna. Então, sinceramente, tanto faz. Mas não acho. Vinícius Underline de Santos, quando Araújo são titulares, qual a melhor defesa tem que ser escalada na sua opinião? Sérgio Roberto na direita, Eric Garcia e Christensen os zagueiros. Confio hoje mais no Eric do que no Piquet pela questão física. Piquet me parece fisicamente abaixo dos outros. Wanderson Camargo, ADM. Na sua opinião, qual o próximo técnico da seleção brasileira? É um problemaço. No Brasil eu não vejo nenhum capacitado. Os técnicos brasileiros eu acho que eles vivem de fases. Cuca teve uma muito boa fase, Dorival Júnior está numa boa fase, Fernando Diniz numa boa fase, mas ainda assim acho que precisa de mais. Sei lá, iria atrás de um estrangeiro, de um Pep Guardiola da vida. Não sei se ia querer. Gabi.santos, porque tem um X. Fala sobre a situação do técnico do Bayern. O técnico do Bayern perdeu 50 gols por ano. E isso faz muita diferença. A chegada do Sadio Mané não supre a ausência de gols do Lewandowski. O Mané nunca foi um cara de 50 gols por ano. A média de gols do Sadio Mané sempre foi de mais ou menos 0,5. E sai um cara de média de 1. Então, a cada 2 jogos falta um gol para o Bayern de Munique. E o técnico do Bayern, eu acho que às vezes peca nas declarações, de falta de autocrítica. E acho que internamente ele aparenta, vendo muito de longe, dificuldade de controlar o grupo. Ian Santana. O que você acha do posicionamento político do Neymar? Acha que atrapalha a seleção? Faz o L. 13. Eu acho que não atrapalha a seleção, porque eu acho que os jogadores não estão tão engajados e tão incomodados com a opção política um ou do outro. Acho que na seleção, inclusive, tem muitos jogadores que pensam como o Neymar.
Sobre o posicionamento político dele, eu acho ok. Ele declarou um voto e acho que isso tem que ser tratado com respeito. Seja o voto que você concorde ou não. E eu acho que desrespeitaram o Neymar, assim, passaram da linha com simplesmente o Neymar apoiando um candidato que as pessoas, essas que criticaram, não preferem. Eu, por exemplo, eu não concordo com o Neymar. Eu não voto no Bolsonaro nem um dia na minha vida, jamais, nunca, contra qualquer um. Porque eu acho que é um personagem desumano. Acho que não é um falastrão que fala besteira de vez em quando. Eu acho que ele sente as besteiras. Ele sente o que ele fala sobre as mulheres, sobre os gays, sobre os pretos, sobre os doentes de Covid. Eu acho que ele sente isso. Não é que fala de vez em quando e te escapa uma palavra maldita. Acho que ele sente palavras. Ele sente o que ele fala. Mas, ok, eu não voto e eu tenho minha outra opção. Assim como também eu não acho que as pessoas têm que me massacrar pela minha outra opção. Neymar deu o posicionamento dele. Ponto final. E eu acho que não atrapalha a seleção, não. Giovanni de Oliver. Por que o Brasil não tem opção para lateral direita? Tem. Danilo é um lateral que passou por grandes clubes do futebol mundial. O Emerson Royal é um lateral que joga como ala no Tottenham, que tinha ido muito bem no Betis como lateral. E eu acho que está se adaptando ao futebol inglês. Tá aparecendo o Wanderson no Mônaco, que nesse momento acho que não é titular. Tem o Gilberto no Benfica que entra e sai e tal. O que acontece é que a posição de lateral mudou do que era do passado. Hoje os laterais dificilmente são os caras que vão na linha de fundo e atacam como pontas e que defendem como zagueiros ou como bons defensores. O lateral hoje tem um papel muito mais de construção do que um cara de fazer 90 metros em todas as jogadas. E o Brasil está acostumado a formar esse tipo de lateral. Então acho que a formação dos laterais brasileiros talvez vá mudar com o tempo por conta disso. Tem uma pergunta aqui do Breno Balcati. Vai votar? Abraço, Marcelo. Não vou. Tô em Turim e daqui vou para Munique. Não vou estar em Barcelona, não vou votar. Uma pena. E o FBZin1010. Por que o Barça dá tanto trabalho? Porque é mais que um clube. Porque o Barcelona dificilmente você consegue falar sobre 11 jogadores e muitas vezes a gente foca só nos personagens. O Barcelona tem área social, tem a questão agora da falta de dinheiro, é um clube de sócios, é um clube de uma personalidade diferente, porque está na Catalunha. Então, é um clube muito, muito, muito singular. Difícil ter clubes como o Barcelona. Guilherme _338. Possível campeão para a Copa do Mundo, Champions, PL e La Liga. Copa do Mundo eu acho que o Brasil é o principal favorito, Champions eu acho que o Manchester City é o principal favorito, na Premier League também, em La Liga, Barcelona e Real Madrid igualados. Acho que o Barcelona tem boas chances, eu acho que tem um elenco melhor do que o Real Madrid. Os Mundinho _. Qual o melhor jogo que você já assistiu do Barcelona? Barcelona 3-0, Bayern de Munique. Clayton 011. Qual o nível de potencial que você vê no Barcelona atual? Acha que já temos time para dominar a Europa? Dominar não, competir sim. Potencial, se passar da primeira fase da Champions e com o crescimento que esse time pode ter, eu acho que pode olhar qualquer um nos olhos e brigar com qualquer um por qualquer vaga na Liga dos Campeões. Mas o Manchester City, por exemplo, tem esse trabalho que o Barcelona está fazendo agora há 5 anos, 6 anos com o Guardiola. É muito mais consolidado do que o do Barcelona é. E se reforçando como fez com o Haaland. Então o Barcelona está começando um trabalho que eu acho que a boa temporada é essa, porque é essa que o Lewandowski está mais novo, é essa que ainda tem o Dembélé, é essa que ainda tem o Camp Nou, porque nas duas próximas não terá o estádio. Então a temporada é essa, mas também é um trabalho para médio prazo pelo menos. Então acho que tem potencial, mas não é fácil. Lucas Chautica. Você vê a Argentina e Brasil muito acima das seleções europeias? Muito acima não, mas acima sim. Eu acho que em futebol apresentado, ambiente e individualidades, Brasil e Argentina estão acima das europeias. Em apenas nomes, a França está acima, pelo menos, da Argentina, igual com o Brasil. Mas eu acho que o ciclo de Brasil e Argentina foi muito melhor do que dos europeus. E não só com os resultados, tá? De levar a sério, de ambiente, de maneira com que tratou cada fase, inclusive a última fase. Os europeus jogaram fora as 2 últimas datas FIFA porque os caras estão cansados ou sei lá o quê. Então acho que o Brasil e a Argentina se deram bem nessa. George _ Rizk KK. Rubem Neves é uma boa pro lugar do Busquets? Não acho. Não vejo potencial não, viu? Rubem Neves é um jogador normal. E acho que pro lugar do Busquets tem que ser alguém melhor do que normal. Prefiro colocar Frank de Jong a trabalhar Nico Gonçalves para jogar ali do que Rubem Neves. Fred Batista.
Como essas lesões recentes podem impactar esse fim de ano do Barça? Pode impactar que o Barcelona pode ter um time menos confiável, perder o clássico para o Real Madrid ficar muito atrás e perder os jogos da Inter de Milão e não se classificar na Champions. Pode impactar demais. Pode acabar o ano por conta dessas lesões. Ademir Azevedo, o que você tem a falar sobre a lesão dos jogadores do Barça, que isso pode prejudicar toda a equipe? Muito obrigado, Ademir, e desculpem a vocês porque eu já respondi essa pergunta. Pedro.Manuel, o que você diria para o Marcelo Beckler de 18 anos? Continue que você tá indo bem e para de achar que você acha mais que todo mundo. Eu me achava pra caramba. Ficava criticando os outros, coisa que eu faço até hoje, mas hoje eu faço um pouco melhor. Não, acho que hoje eu consigo parar pra pensar e entender por que a pessoa tá falando o que tá falando ou por que o técnico tá fazendo o que fazia. Eu tinha a mania ou a prepotência de achar que com 18 anos eu podia criticar alguém. Virei jornalista aos 20 e tal, e fazia comentários criticando técnicos que estavam há mais tempo no cargo do que eu tinha de vida. Hoje eu acho que eu fazia uma loucura. Furbansky. Como achou o clima da seleção na última cobertura? Existe contato com os atletas? Treino? A gente pôde ver todos os treinos. O Brasil treina bem. São treinos que eu achei às vezes parecidos, mas eu não tenho ideia de como é que treinam os europeus, mas achei as atividades feitas pela seleção brasileira parecidas a cada dia. O ambiente é muito bom entre os atletas, externamente também, acho que os atletas com a imprensa ali e tal têm bom relacionamento. Eu não sou amigo de jogador e tal, mas foi legal ver também que os jogadores vinham cumprimentar com respeito e tal. Alguns jogadores eu tenho um pouco mais de proximidade e o trato é bastante bom. Leandro Redivo. Qual a ligação da música Coldplay Viva la Vida com o Barcelona do Guardiola? Naquela temporada, cada vez que o Barça marcava depois dos gols, tocava um pedacinho da música. E depois, quando o Barcelona ganhava os títulos e tal, tocava a música inteira. Então, quando eles faziam aquela rodinha para comemorar no centro do campo, então virou um hino do Barcelona do Guardiola, especialmente da primeira temporada. It's Rafael, Messi pode voltar no final da temporada? Eu acredito que não, mas tem ainda muito tempo para acontecer. O que eu sei é que nem o Messi sabe, tá? Então, assim, eu acho que nesse momento existe mais fumaça que fogo. Com certeza o Messi não sabe o que ele vai fazer depois da Copa do Mundo. Ele não sabe quais as motivações dele depois da Copa do Mundo, pelo que eu conversei com algumas pessoas. Então, agora seria um chute eu falar o que vai acontecer. Lord_Anthony05. O que você assimilou da cultura catalã na sua vida pessoal e profissional? Essa é muito boa. Eu acho que os catalães são muito coletivos, o que a gente às vezes olha para algumas coisas pensando que não é de ninguém, eles pensam que é de todos, eu acho isso bom. E também que sozinho você não faz nada. O Todos Unidos sem força, né, que está no hino do Barça, todos unidos são mais fortes, eu acho que tem muito sentido. Então, que você sempre saiba que você fortalece alguém, que alguém te fortalece. Na minha vida pessoal, acho que isso é importante. Na vida profissional, eu acho que eles verbalizam bem, eles explicam bem as coisas, eles explicam bem os conceitos, eles falam com calma e sem palavras difíceis, e eu tentei melhorar nisso. Meu povo, acabou. Tinha uma aqui perguntando, que eu não selecionei, desculpa, mas que eu acabei de falar do Messi, se eu achava que nesse time tinha lugar pro Messi e tal. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Messi requer um time que jogue de uma maneira muito específica que o Barcelona não faz. Que o PSG, por exemplo, está fazendo, que se defende com 3, com mais 2 alas, que tem um atacante que corra muito para ele lançar em velocidade. O Messi hoje jogaria, por exemplo, no lugar do Rafinha, e eu não sei qual que seria o encaixe dele com o Lewandowski. A forma de marcar do Barcelona, que hoje é muito agressiva, não se faz com o Messi. Seria o Messi mais um ano mais velho, o que claro que o corpo conta para todo mundo, e um ano no futebol é um mundo. Então, claro que eu acho que seria um grande encerramento de carreira, mas a nível competitivo, eu sinceramente não sei se teria encaixe, ou se teriam que mudar muitas coisas, ou se teria que sacrificar tantos gols que faz o Lewandowski. E o que seria você ter um atacante de 35 e um meio atacante de 36 anos no seu time. Então, não sei, não me parece uma decisão muito fácil, esportivamente falando, de trazer o Messi de volta. Meu povo, é isso, aí nem ficou tão grande assim, deu 14 minutos, já fiz piores, ou maiores pelo menos. Na semana que vem eu tento fazer de novo. Passar recadinhos aqui pra vocês. Tem Mallorca-Barcelona nesse sábado. Pretendo fazer vídeo aqui também, então vocês fiquem ligados. E na semana que vem eu vou pra Munique. Por conta de escalas da TNT, eu vou fazer Bayern de Munique e Vitória Pilsen. Inter de Milão e Barcelona vai ser feito pela Clara Albuquerque. Então vocês fazem favor de ficar ligado. Mesma distância eu vou acompanhar. Devo fazer vídeo na prévia, devo fazer vídeo pós-jogo também. Enfim, se inscreve aqui, faz as coisas
As coisas que vocês sabem que tem que fazer que me ajudam. Tá certo? Bom final de semana para todo mundo. Não vou falar juízo não, porque vocês são jovens e seria perda de tempo da minha parte. Até uma próxima, meu povo. Tchau.